Últimas notícias do São Paulo, vou te contar como que vem o Atlético Paranaense para essa partida contra o Tricolor Paulista, a bola vai rolar logo mais. Um momento de Ferreirinha e a meta de gols que ele tem para essa temporada e te contar também detalhes sobre a situação do volante Luiz Gustavo. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Escalação do Atlético Paranaense para pegar o Tricolor Paulista. O Atlético Paranaense que não vem bem nesta temporada, é um adversário que está priorizando claramente a segunda divisão, tanto que vai ter alguns atletas que foram preservados para esse confronto. O técnico atual do Atlético Paranaense é o Odair Hellmann, lembram dele? Comandou o Internacional, o Fluminense, até alguns até já comentaram que gostariam dele no São Paulo e tudo mais. Atualmente ele está lá no Atlético Paranaense e foi encarregado de ter essa missão de, quem sabe, trazer de volta o Atlético Paranaense para a elite do futebol brasileiro, mas tá bem difícil a situação lá, tá? É o 10º colocado da Série B, tudo bem que a Série B tá bem equilibrada esse ano, né? Uma diferença ali de 4 pontos ali para os primeiros colocados lá no G4, então ainda há lenha para queimar, o primeiro turno da Série B terminou agora há pouco, então ainda dá tempo para o Atlético se preparar, mas a prioridade é clara na disputa da Série B e por conta disso até alguns atletas serão poupados para essa partida. Bora trazer informações, eu vasculhei vários portais, vários setoristas que cobrem o Atlético Paranaense para a gente tentar trazer um compilado aqui de informações. Para essa partida, o técnico Odair Hellmann não relacionou o Aguirre, o jogador está preservado por conta de um incômodo na sola do pé, e o Léo Derek, que está sendo preservado por conta de um desgaste muscular, os dois acabaram ficando em Curitiba. O Esquivel continua fora por algumas dores no joelho, ele vai ser preservado dessa partida também. Existe uma possibilidade do zagueiro Léo, aquele mesmo ex-São Paulo, atuar improvisado na lateral esquerda, ou a sua posição de origem, né? Normalmente ele tem atuado mais como zagueiro desta vez. O Fernando voltou a aparecer, né, como uma opção, o lateral esquerdo Fernando, e pode ser uma opção aí para o treinador. A expectativa é que a dupla de ataque seja formada por Viveiros, que foi recém-contratado do Atlético Nacional, e do Steve Mendonça, aquele jogador ex-Corinthians, ex-Santos, Ceará também. Os dois formaram a dupla de ataque recentemente. O Allan Kardec, aquele ex-São Paulo, também surge como uma opção no ataque. Ainda não há uma certeza se vão ser escalados 2 ou 3 zagueiros. Mas aí a provável escalação tem o goleiro Santos, aquele ex-Flamengo, Cauã Moraes, Beleze, Léo ou Abraão e Fernando, Filipinho, Patrick, eu ia falar um apelido dele que não é legal. O Patrick, aquele que jogou no São Paulo recentemente, que teve aquele entreveiro com o Rogério Ceni, Juliano, Isapelli, Mendonça e Viveiros. Essa é a escalação do Atlético Paranaense para esse confronto. Um time que vai priorizar claramente ali a parte defensiva, vai tentar se resguardar o máximo possível para jogar nos contragolpes. E a gente espera que o São Paulo consiga o resultado positivo logo mais. Antes da gente continuar, seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. Para de bobeira, você tá bobeando. Você tem um grupo do WhatsApp com a gente, que a gente bate lá um papo bem legal, a gente conversa bastante, é um grupo aberto, todo mundo troca ideia, a gente já tá começando a virar uma família lá, uma comunidade de fato, a gente já tem nossas brincadeiras e tudo, tá bem legal. Tem os vídeos exclusivos para os membros, tem a participação nos pré e no pós-jogos, então tá bem legal o conteúdo de membros, você não vai se arrepender, prometo para você. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo. E o Ferreirinha, hein? Tá perto de bater a meta de gols, e também tá se adaptando a uma nova função. O Ferreirinha, né, ele não tem uma meta, mas foi imposta uma meta para o Ferreirinha de marcar 10 gols na temporada, isso tudo por conta da brincadeira e do desafio do craque Neto lá na TV Bandeirantes, que ele falou, né, que se o Ferreirinha fizesse 10 gols na temporada, ele iria para o programa de Tanguinha e tudo mais, e aí viralizou, todo mundo tá falando sobre isso. O próprio Ferreirinha falou recentemente na Zona Mista, né, sobre essa situação, ele brincando, né, que não, se eu fazer os 10 gols ele vai ter que cumprir e tudo mais. Mas tudo numa leveza bem legal, tá sendo uma brincadeira entre os dois ali, bem bacana mesmo, os dois estão engajando e brincando bastante com a situação. O Ferreirinha tá com 6 gols, então faltam 4 gols para ele bater essa meta, e aí a gente vê, eu não sei vocês, mas eu não quero ver não, eu quero que ele pague o desafio, mas ver, eu não vou ver não. Mas ele tem aí essa meta de 10 gols marcados, ele pode se aproximar. Agora falando sério, o Ferreirinha tá começando a entender e trabalhar
numa parte do seu posicionamento, né? Porque o Ferreirinha, em toda a sua carreira, ele foi mais ponta, principalmente pelo lado esquerdo, do que propriamente um segundo atacante ou até um atacante. E com o Crespo, ele teve uma conversa com o técnico Hernan Crespo, e o Crespo tem tentado mostrar para ele, e ele também tem absorvido muito bem essa situação, dele cada vez mais ficar mais por dentro do ataque do que por fora. É óbvio, fatalmente, o próprio Luciano faz isso. Você vai para a ponta e volta ali, faz uma jogada individual, como por exemplo ele fez contra o Juventude, mas que cada vez ele se acostume e goste de jogar mais por dentro, que ele tenha realmente mais esse faro da finalização, o que pode ajudar muito ele a bater essa meta. Inclusive, da grande fase que o Ferreirinha teve com o Zubeldia, muito foi porque ele entrava na área, porque ele estava ali para fazer essa finalização. E o Crespo quer mostrar para ele e explorar mais essa questão de que, ó, você pode, em várias oportunidades, cair para fora para fazer a sua jogada de drible. Mas quem sabe você faz essa jogada de drible mais próximo do gol, mais perto do gol. E aí é um trabalho que o Crespo tem feito ali com o Ferreirinha, e é por conta disso que não existe a possibilidade do Ferreirinha atuar como ala pela esquerda, ali no pior cenário, falar, quero um ala ofensivo, não vai ser o Ferreirinha, porque o Crespo tem adaptado o atacante para jogar mais lá dentro da área, né? Obviamente com as suas características, o Ferreirinha não vai ser um centroavante, mas tentar explorar um pouco mais dessas habilidades do Ferreirinha, ele sendo um pouco mais um atacante do que propriamente um ponta. Você gosta dessa ideia? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Bora trazer mais detalhes sobre o São Paulo Futebol Clube. Luiz Gustavo aos poucos vem treinando, né? Durante a semana ele treinou com algumas restrições com os companheiros, ele não pode ter ainda impacto, contato com os demais atletas ali durante os treinamentos. Então, por exemplo, quando o Luiz Gustavo ele pega a bola, nenhum jogador pode ir para o embate com ele, nenhum jogador pode ir no choque para tentar desarmá-lo, tudo por conta de uma precaução, porque ele está evoluindo, né? Logo logo, né, o futebol é um esporte de contato, mas logo logo aí sim ele vai poder começar a ter esses contatos e tudo mais. Na informação que a gente obtém é de que até ali o finalzinho de agosto ele já deve começar a trabalhar com o grupo e aí já ter algumas oportunidades. Aí até o GE trouxe uma matéria afirmando que até setembro ele já deve estar disponível também. Então bate ali, foge um pouquinho a data, mas é mais ou menos nesse sentido ali na nossa apuração e também do GE sobre esse retorno do Luiz Gustavo. O que a gente sabe é que o Luiz Gustavo em nenhum momento pediu ou pensou na possibilidade de aposentadoria, ele tá totalmente focado em retornar o mais rápido possível e de conseguir retornar em alto nível no futebol brasileiro. O Luiz Gustavo quer cumprir o seu contrato, o vínculo dele vai até dezembro deste ano, ainda não há uma definição sobre uma permanência para o próximo ano. Então, Luiz Gustavo, não existe uma ideia totalmente descartada do Luiz Gustavo ao menos querer renovar para ficar até o término do Paulistão, por exemplo. É uma ideia embrionária ainda, mas para ele recuperar esse tempo perdido que ele ficou por conta da embolia pulmonar. Então o Luiz Gustavo ele quer jogar, ele quer terminar em alto nível jogando, e aí vai virar uma opção para o técnico Hernan Crespo. O Crespo que até pensa em utilizá-lo também como um zagueiro, né? Um zagueiro ali pela esquerda, um zagueiro da sobra, já que o Luiz Gustavo já está com uma idade um pouco mais avançada. Teve essa questão também da embolia pulmonar e no meio campo, é onde tem mais um embate, mais choques ali, onde gera muito jogo do técnico Hernan Crespo. Então também tem uma possibilidade do Luiz Gustavo acabar retornando para jogar de zagueiro, não é uma ideia totalmente descartada por parte do técnico Hernan Crespo, tá? Quer comida com qualidade, saudável e preço justo? Manda cá! A gente está com o nosso cupom de 15% off para você, ainda mais frete grátis. O link está aqui embaixo na descrição. Use o nosso cupom, você vai gostar bastante. Tem comida, tem lanche, tem suco, tem doce. Rapaz, uma torta de chocolate belga 70% é sacanagem de bom. Então dá uma olhada aqui no link da descrição. Vamos fazer o seguinte? Só dá uma olhada. Sem compromisso, só dá uma olhadinha. Tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser fazer a compra, não esquece, cupom Alexander ali para você ter o seu descontinho e o frete grátis. Pô, vai pagar frete para quê? Frete grátis, tô te dando aqui. Vambora. Lembrando, tá? Mais tarde estarei ao vivo a partir das 6 horas para a gente trazer todas as informações sobre o São Paulo. Na prévia da partida estarei lá direto do estádio do Morumbi para a gente trazer todas as emoções, no cheiro da grama,
pra gente contar bastante aí essa história de São Paulo e Atlético Paranaense. A primeira história das duas que teremos aí nessas próximas semanas. Como é que tá a sua expectativa, o seu coração para essa partida? São Paulo deve preservar ali alguns atletas e aí a gente vai ver em campo como é que vai ser esse time no técnico Hernan Crespo. Beleza? Boa quinta-feira para você. Pega aí a sua cueca da sorte, a sua camisa da sorte, reze aí 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias. Pega todas as superstições que você tem aí na sua casa, na sua vida, porque hoje não são 3 pontos, mas uma vitória ajudaria bastante a encaminhar a classificação do São Paulo. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, deixe seu like, seu hype e se inscreva. Ah, seja membro do canal. Tchau.